noite. Estamos juntos novamente para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a intimidade com Deus. Me leva a entender que existem coisas maravilhosas demais para mim. Isso foi extraído, meus irmãos, de Jó 42, no verso 3, a parte final. E no capítulo 42 de Jó, que é a finalização de tudo aquilo que ele passou, e há nele uma confissão, mas é uma confissão que não é, vamos dizer assim, uma lamentação, nem tampouco ele reconhecendo a rebeldia dele, dessa forma. Ele, no caso, ele admite que ele é pecador, mas ele não se refere a pecados anteriores esse período que ele passou com problema de sofrimento. Mas os seus amigos é que sustentavam a acusação, diziam que ele estava daquela forma porque ele tinha pecado e estava com pecado escondido. E esses amigos, entre aspas, são aqueles que estão sempre a nos rodear para nos acusar. E se existe alguém que pode, no caso, nos acusar, é Jesus Cristo, porque ele pagou tudo. Então está na mão dele. E Jesus, ele não veio para acusar ninguém, pelo contrário, foi para libertar a todos nós. Jó prova ser um verdadeiro servo da aliança, pronto a servir o seu Deus por nada. Porque tudo ele tinha e foi tudo retirado. Mas ele queria servir a Deus mesmo que nada daquilo voltasse. Ele não tinha a ideia do que Deus iria fazer com ele. A confissão, portanto, indica que Jó finalmente esmagou a Satanás, uma vindicação final do poder redentor de Deus. No verso 2, a parte B, diz que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso não é resignação vazia sob pressão onipotente, mas louvor ao Deus vivo e uma aquiescência confiante em seus sábios propósitos. Jó, ele cita várias vezes a sua vontade de continuar sendo servo de Deus, como sempre foi, e nada fugir da vontade de Deus. Ele diz no 42, 3b, diz assim: eu sou o homem. Coisas maravilhosas demais para mim, no verso 3, na parte C. Algo que vem mostrando que ele não espera nada em troca de ter sofrido e aguentado, porque ele crê no Deus. O homem finito não pode se apresentar como árbitro final, pois em Deus e seus caminhos há um mistério além da compreensão do mundo. Deus tem o melhor para nós e nós não entendemos por que isso. Porque nós somos pecadores. Nós não temos direito sequer de falar com Deus. Ele é que nos abriu esta porta, este direito, para falarmos diretamente com ele através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele, no final, ele diz: mas agora os meus olhos te veem. Quanto ao contraste entre o ouvir e o ver em relação ao conhecimento. Nenhuma forma divina apareceu no redemoinho, mas a revelação da voz foi uma experiência transformadora, iluminando todas as outras revelações divinas, quer generalizadamente, quer alguma revelação especial anterior que fora transmitida a Jó. Por meio dessa nova luz, Jó
encontra novamente o caminho da sabedoria. Nós devemos buscar sabedoria e só vamos encontrar em Deus. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ódio santo contra a sua própria corrupção é a consequência natural da confrontação do crente com o seu santo Senhor. O filósofo faz a pergunta, por que não fora respondido? Mas Deus, pela condescendência de sua vinda, assegurou a Jó a sua preocupação benévola. Isto bastou para Jó. Ele sofreu, mas ele conhece um Deus. Ele conhecia de ouvir. Agora, ele diz que conhece não porque os olhos viram, mas porque Deus fez com ele o melhor. Vamos mais à frente. Já por último, Jó reconheceu que não devemos perguntar por quê, mas para quê. Deus tem um propósito. O porquê é dele. E nós, quando fizermos alguma pergunta a Deus, devemos perguntar para quê, Senhor? E nós vamos esperar que seja para que teus propósitos sejam realizados. Devemos sempre lembrar que os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu sou o homem, disse Jó, homem finito. Não pode se apresentar como o árbitro final. Isso nós falamos agora há pouco. E mais à frente ele fala coisas maravilhosas demais para mim. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não vendo Deus fisicamente, mas vendo no seu agir e na vida dele. Esta é a grande lição do livro de Jó. Se conhecemos a Deus, não precisamos saber porque ele nos permite passar pelo que passamos. Além de estar no controle de todo o universo, também controla nossas vidas e nos ama, que é algo excelente. Não há coisa maior do que o seu amor. Embora seus caminhos sejam, por vezes, além de nossa compreensão, não devemos criticá-lo pela maneira com que nos trata ou a outras pessoas. Deus sempre está controlando todas as coisas, mesmo que não parecer estar. Nenhuma forma física de Deus apareceu no redemoinho, mas Deus revelara de si mesmo, capacitou a Jó a ver. Capacitou Jó a vê-lo. O mesmo acontece conosco. Quando deixamos Deus agir em nossas vidas, Ele sabe tudo e em tudo a glória deve ser para Ele. Se alguma coisa tivermos que fazer, a glória tem que ser para Ele. Mas nós, como humanos, gostamos de querer que a coisa fique só para a nossa vontade ser exercida, e a nossa vontade não tem valor para as realizações do propósito de Deus. Deus é Deus, independente de nós. Vamos agora ouvir uma música de um grupo da minha época, da juventude, que canta algo que fala sobre isto que Jó passou aqui. E vamos ouvi-lo, porque vale a pena a gente, inclusive, recordar as lições que nós vivíamos no passado ao estudarmos a palavra de Deus. Esta música é cantada pelo Grupo Elo e o tema é Vinde meninos, e nós devemos ficar como meninos, não procurar entender o que Deus quer fazer, mas Ele é que vai nos mostrar.
Que Deus te abençoe. Amém.